Boa noite, professores que estão descansando ou não, né? Agora no sábado à noite. Bom, desculpa. Eu sou Janaína, já fiz alguns vídeos ao vivo aqui, sou fundadora, né? E capacitadora na Bilingual Teacher Training e vim falar sobre Task-Based Learning. Esses dias eu postei um artigo do blog da Bilingual que eu escrevi sobre Task-Based Learning. Aquele artigo foi basicamente para mostrar quais são as etapas, né, de uma aula task-based, vamos dizer assim. Porque como a gente pode perceber e pode ver, né, nessa era de tanta informação que a gente tem, vem acontecendo de fato alguns modismos, algumas tendências, não só na área de ensino da língua inglesa, mas também na área da educação em geral. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for usar, né, essas técnicas ou abordagens que estão aí a todo vapor, que estão recebendo um grande destaque, para a gente usar de uma forma crítica. Eu sempre falo isso, né? Tudo que a gente for usar na sala de aula, a gente tem que problematizar, sim, né? Tudo, né? Os detalhes, todos, a gente tem que problematizar, tem que ter um pensamento crítico em relação a isso, e não pode ser diferente com task-based learning, né? Então eu vejo que vem se falando muito de task-based learning, só que a gente tem que pensar por que que eu vou usar task-based learning no ensino de língua inglesa ou no ensino de maneira geral, né? Então, como eu mencionei lá no meu artigo, lá no blog da Bilingual, eu acredito, né, a minha percepção é que task-based learning nos oportuniza, sim, uma vivência real daquilo que está sendo ensinado e do que vai ser aprendido, né? Eu falo, nosso ambiente de trabalho é task-based, né? Todos os dias nós temos diversas tarefas para serem cumpridas e também não só o ambiente de trabalho, mas a nossa vida é task-based, né? Nós temos que cumprir tarefas, passar por etapas para atingir objetivos. E eu também acredito que essa abordagem, né, task-based learning, também nos auxilia naquilo que é mostrar para o nosso aluno o objetivo de aprender o que ele está aprendendo, né? A utilidade daquilo. Isso cada vez mais fica evidente, e não só para o ensino de crianças ou adolescentes, mas também quando nós estamos ensinando adultos, né? Cada vez mais as pessoas querem saber para que elas vão usar aquela informação. Uma vez que nós temos uma enxurrada de informações diariamente, então até o nosso cérebro, né, ele demanda essa seleção, né, do que vai ficar e do que não. E isso vai ser baseado, essa escolha, na utilidade que aquilo tem. Então, eu até coloquei o título, né? Com o nome desse livro de Jane Willis, A Framework for Task-Based Learning, e foi nesse livro que eu baseei o artigo lá no blog. Eu comprei esse livro do Denilson de Lima, quando ele estava vendendo alguns livros dele, e eu comprei esse livro, né? E gostei muito de consultá-lo, né? Eu acredito que não seja bem um livro para uma leitura, assim, como um livro de história, mas um livro de consulta. Então, falando, indo direto ao ponto aqui, né? Língua, ensino de línguas e task-based learning. Nossa, o que que é isso, né? Para que usar isso? Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem uma grande dificuldade cada vez mais de ensinar, por exemplo, ensinar não, mas de trazer a leitura para dentro da sala de aula e fazer do momento de leitura algo significativo, interessante, né? Porque existe um desinteresse pela leitura de modo geral e também pela escrita.
Então, eu acredito que task-based learning pode ajudar muito a gente nisso, né? Ensinando gêneros textuais, por exemplo, transformar um texto num gráfico, isso é uma tarefa, né? Uma tarefa que nós vamos dar para os nossos alunos. E no caso do ensino de línguas, especificamente do ensino da língua inglesa, vai ser nesse processo que ele vai usar a língua. Aí isso causa um estranhamento a todos nós, né? Também foi causado em mim esse estranhamento, mas como? Eu tenho sílabas para cumprir, eu tenho tópicos gramaticais para cobrir. Como que eu vou fazer isso? Me parece tão desorganizado, né? Então, dá essa impressão mesmo que seja algo muito solto. Só que se a gente for ver as etapas de uma aula task-based, quando você está lá, né, no pre-task, antes de você iniciar a tarefa de fato, você pode tanto introduzir como retomar alguma estrutura que o aluno vai precisar. Claro, essa introdução é de uma maneira super indutiva, né? Então você pode fazer um jogo, uma atividade que induz os alunos a usar aquele tópico gramatical, a observar aquele tópico gramatical que eles vão usar, ou um vocabulário específico que eles vão precisar para realizar a tarefa, porque a gente tem que ser realista também, né? Como que eu vou dar uma tarefa para o meu aluno executar se ele não tem a língua, né, o domínio linguístico para fazer isso, né, para poder se comunicar durante essa tarefa usando a segunda língua. E da mesma forma para outros contextos que não são de língua, mas o que eu preciso fomentar meu aluno para ele conseguir, para ele ter o básico ali para poder, né, desenvolver aquela tarefa. Por exemplo, se a tarefa é transformar um texto em um gráfico, quais são as skills, né, que o meu aluno precisa ter? Primeiro, meu aluno precisa saber o que é um gráfico, como que um gráfico se organiza. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Se for no caso da língua inglesa, qual é a língua que ele vai precisar para isso? Ele já tem esse background, eu vou precisar introduzir isso, né? De que forma que eu vou fazer essa introdução? Então, eu vou até abrir aqui o livro nessa parte que, que é falado, né? Dessas etapas. Então, pre-task. Discuss topic and situation. Teacher sets written task, which could be based on a reading text, por exemplo. Tá dando um exemplo aqui. Task cycle, né? Quando vai ter a tarefa, o planning e o report. Então, no pre-task, além da gente dar, né, essa introjetada de língua, vamos dizer assim, da linguagem que vai ser usada, ou da informação que é preciso, a gente também vai instruir os alunos o que é para ser feito, né, naquela tarefa. E outra, né, a gente tem, de novo, tem que ser coisas assim que existem no mundo. Eu adorei essa frase que a Selma Moura usou lá no Best. Então, a gente tem que trazer para a sala de aula coisas que existem no mundo. Não adianta também a gente pirar muito, viajar, né? Vou dar uma tarefa completamente sem muito propósito prático, né? O que aquilo vai agregar para o meu aluno na vida dele? Então, assim, eu vou dar instrução ali para o que é para ser feito. Então, eu vou pegar aquele exemplo que eu estava, transformar o texto em um gráfico. Então, é um texto informativo, que tem vários dados, né? Um artigo informativo com vários tipos de dados. Vamos dizer que é um artigo sobre a situação da economia brasileira, né? Que nós temos vários índices econômicos, então, nós temos ali inflação, enfim, tem vários índices e eu quero que os meus alunos transformem aquilo num gráfico. Então, eles vão ali para a tarefa. Nessa tarefa é um momento que o professor vai ser um observador, ele vai intervir em alguns momentos que ele julgar ali necessário, e nessa de ser um observador, não é apenas olhar, mas é nesse momento que o professor vai fazer os seus registros, né? Ah, meu aluno, no caso da língua inglesa, nossa, meu aluno tá, aluno X, Y, Z, ou a maior parte dos alunos está com dificuldade a usar essa estrutura, eles não estão conseguindo se expressar de tal maneira, estão dando muitas voltas, sendo muito redundantes. Eu vou fazendo essas anotações,
porque isso vai ser importante lá no final, quando eu vou trabalhar Language Focus, que é uma parte do Task-Based Learning, né? Então, eu faço todo esse processo ali da execução ali da tarefa, né? Da transformação desse texto num gráfico, por exemplo. Então, meus alunos, eles vão ter que registrar, é muito importante registrar como que eles fizeram aquilo. É muito importante para todos nós a gente sempre refletir como a gente chegou àquele resultado, qual foi o processo. Refletir sobre o processo de como a gente fez alguma coisa, de como a gente aprendeu alguma coisa, é muito importante para que aquilo se acomode na nossa cabeça, né? Não é acomodar no sentido de zona de conforto, mas no significado mais puro de assimilação e acomodação, para que aquilo seja acomodado. Então, é uma parte, né, do task cycle, depois que os alunos completam a tarefa, eles vão fazer um documento ali explicando, né, como é que isso foi feito. Oi, Aline, oi, Elisa, boa noite. Então, eles vão fazer isso, né? E o report, é importante os alunos, né, reportarem ali, mostrarem para os outros e também para o professor o que eles fizeram, né? Como eles fizeram, por que eles fizeram daquela forma, no que aquilo vai ser útil. Isso é muito importante. Então, todo esse processo aí do test cycle, o professor vai estar observando muito, vai estar fazendo seus registros, suas anotações, para lá no final, quando a gente estiver no Language Focus, que é quando vai acontecer Language Analysis e Language Practice, o professor poder trabalhar em cima disso. Mas não é, gente, uma etapa, eu diria assim, que eu vou sentar meus alunos e vou sei lá, dar uma lista de palavras, coisas do tipo. Junto com eles, né, eu vou compartilhar essas observações. É muito importante eu também pedir do meu aluno o que ele sentiu que ele teve dificuldade, o que ele observou, porque a autocrítica é tudo no processo de aprendizagem de língua, né? Às vezes o aluno ele acaba se perdendo ali no processo de aprendizagem, se desestimulando, se desmotivando a aprender outra língua, porque ele não tem essa autopercepção, né? Ele não tem essa percepção do nível dele, da aprendizagem dele, das dificuldades, das fortalezas, digamos assim. Então, o professor é nesse momento que vai ter esse compartilhamento. Os alunos vão compartilhar, porque às vezes através disso, né, do que eles estão compartilhando, que foram as dificuldades, é exatamente o que está nas suas anotações, né? Então, isso é mais uma avaliação, mais uma observação que você pode fazer dos alunos, ver se aquilo que você está percebendo enquanto professor, eles também estão. E isso é um indicador muito positivo. Meus alunos estão tendo essa percepção, ótimo, isso é muito bom. E trabalhar em cima daquilo, né? Então, eu sugiro, assim, para essa etapa, depois dessa language analysis, que os alunos, né, vão trazer essas dificuldades e você também vai pontuar ali, vai mostrar, já trazer o corpo das atividades de prática da língua, né? Por exemplo, trazer a estrutura de um jogo, trazer a estrutura de uma atividade ali de prática oral ou de prática escrita, enfim, né? Que seja bem adaptável, porque vamos dizer assim que essa observação que vai ser feita durante o task cycle do que eles precisam aprimorar linguisticamente é uma surpresa muitas vezes. A gente pode imaginar, porque nós conhecemos os nossos alunos e nós sabemos, né, quais são as dificuldades deles, mas podem surgir coisas ali que nós não esperávamos. Então, eu aconselho para esse momento de fazer o language practice ali no final para, vamos dizer assim, amarrar aquilo, né? Depois de fazer a análise, amarrar aquela língua, fazer a prática daquele pedaço de língua ali que foi usado e que foi encontrada a dificuldade, ter isso preparado, só para colocar o conteúdo, né? É uma coisa que eu até falo muito no curso de games, que eu falo isso, a gente tem que pensar mais na estrutura dos jogos que a gente vai trazer para a sala de aula do que de fato ficar se preocupando em trazer ele prontinho com o conteúdo ali dentro. Então, resumidamente, né, task-based learning
uma aula baseada, né, nessa abordagem, ela vai acontecer dessa maneira, mais ou menos, né, gente? Claro, tem as suas nuances, não é uma receita de bolo, não é uma coisa quadrada, né? Às vezes, os alunos, vamos dizer assim, no momento que eles estão redigindo o documento de como eles fizeram, eles acabam reportando. Né? Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura para perceber ali como está sendo feito. Pode ser que algumas vezes não vai dar certo, pode ser, mas olha, isso não é o fim do mundo. Fala, nunca mais, nossa, que horror que foi, nunca mais eu vou usar task-based learning na minha vida. Eu acho que a gente se prepara, né, para levar aquilo, mas às vezes vai acontecer a tentativa e erro mesmo. Vai dar certo a metade, vai dar certo o começo, o final vai ficar estranho, mas eu acho uma abordagem legal. Ah, Elisa, que bom que está sendo útil para você. É, então a gente tem que pensar isso. E outra coisa, gente, tomar cuidado com esse extremismo, né? Então eu só vou usar task-based learning, então eu só vou usar project-based learning, eu só vou usar. Não existe só vou, né? Dentro de uma aula task-based, você pode ter ali communicative approach, por exemplo, né? Por que não? Você pode ter lexical approach ali dentro, por que não? Eu também posso não fazer a minha aula toda task-based, mas uma parte dela. Pode ser que uma parte da minha aula eu vou colocar só pre-task, na outra aula vai ter o task cycle, ou o task cycle vai ficar pela metade dessa aula, entendeu? Então, ter esse jogo de cintura, né? Eu sei que em algumas instituições que alguns professores trabalham, existe uma rigidez em relação à didática que o professor vai usar, abordagens que ele vai usar, mas na medida do possível, né, a gente pode encaixar é, todas essas abordagens que são interessantes e são efetivas, né? E outra coisa, sempre olhar para essas abordagens não como assim, todo mundo está falando, eu estou usando, então estou arrasando. Gente, olha para o resultado dos alunos. Tudo que a gente faz, curso, palestra que a gente vai, certificação, capacitação, tudo a gente faz, não é bem para a gente, mas é para os nossos alunos. É para melhorar o resultado deles. Então, olhem para isso, observem isso. Nossa, a aula foi show, foi bonita, né? Foi empolgante, mas atingiu aquele resultado que eu esperava, ajudou a superar algumas dificuldades que com outros tipos de abordagem eu não estava conseguindo superar com aqueles alunos. Pode ser que também você vai ter um grupo que task-based learning não vai funcionar para eles. Você vai ter que usar outro tipo de coisa, né? Eu gosto muito de falar para os professores para terem leveza com essa questão de abordagem, de usar coisas tradicionais, que às vezes a gente se sente culpado, né? Mas a gente tem que ver quais são os resultados também, né? Do que eu estou usando e qual está sendo o resultado com aquele grupo, tá dando certo, o que que eu tenho que ajustar. Qual parte de task-based learning, por exemplo, que dá certo com os meus alunos, qual parte que não dá, que eu tenho que modificar. Então, vamos ter essa flexibilidade, certo? Vocês têm alguma pergunta? Falei demais aqui. Se tiverem, gente, manda ver. Manda pergunta que foi surgindo aí com vocês, surgiram aí na cabeça de vocês. E também, se não tiverem nenhuma pergunta agora, pode ser que surja depois quando o vídeo estiver encerrado, mas como sempre, né, eu volto aqui para responder. Então, muito obrigada pela participação de vocês e nos vemos na próxima. Bye bye.